Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Editora Hércules. Hoje nós vamos entrevistar o Paulo, um professor que vai dar aqui muitas informações importantes pra gente. Vai ser uma entrevista aqui, uma live muito especial. Ele não é autor da Editora Hércules ainda, mas ele será, tá? Então eu vou fazer aqui a apresentação, tá, do nosso entrevistado para vocês, quem ainda não conhece, conhecer um pouquinho, tá? Então vamos lá. O nosso convidado de hoje é o Paulo Heraldo Costa do Vale. Ele é professor, palestrante e escritor. Docente há 30 anos, mestre e doutor pela Universidade Federal de São Carlos, treinamentos e mentoria na área da saúde, educação e corporativa há 10 anos. Graduado em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos, com mestrado e doutorado em ciências fisiológicas pela Universidade Federal de São Carlos. Professor e coordenador de cursos há mais de 30 anos. Foi consultor da ADOC, do MEC, para autorização, reconhecimento e renovação de cursos de graduação, membro da Comissão Assessora de Cursos de Fisioterapia do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, membro da Comissão de Qualificação de Cursos e da Comissão de Educação de Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a COFITO, e vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino de Fisioterapia. Membro da Comissão de Sindicância do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Mais de 10 livros publicados na área e produção de conteúdo de mais de 80 disciplinas para cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e à distância. Então, esse é o nosso convidado de hoje. Então, vamos receber ele aqui com a gente. Vou enviar aqui o convite para o Paulo iniciar a nossa entrevista de hoje. Estou muito ansiosa, porque a gente tem costume de entrevistar, né, os autores aqui da Editora Hércules, e esse é o nosso primeiro convidado que ainda não é um autor da Editora Hércules, em breve será. Então, eu enviei o convite para o Paulo. O Paulo já foi convidado. Paulo Vale. O Instagram dele é Físio Paulo Vale. Vale com 2 L's, tá? Então, quem quiser seguir, ele já está subindo aqui na live para poder conversar com a gente. Seja bem-vindo, Paulo. Que você se sinta bem à vontade aqui com a gente, da Editora Hércules, para poder responder as perguntas que a gente vai fazer a respeito de resiliência, que a gente quer muito saber a respeito disso, né? Então, você quer falar mais alguma coisa? Eu falei certinho as Sim, coisas não, a respeito do não, seu primeiro, currículo? agradecer, né, Ludmila? Boa noite para todo mundo, agradecer o convite e, sem dúvida alguma, que é um prazer a gente poder estar conversando, estar trocando experiências. Eu vejo que a live é algo muito importante e que a gente pode realmente aprender juntos, né? Então, hoje, estou à disposição de vocês e a gente vai trocar aí bastante informação. Sim, com certeza. Então tá bom, seja muito bem-vindo e todos que estão chegando, Vladimir, Lucas, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos iniciar. Paulo, a live de hoje é a respeito, né? O tema da live de hoje é resiliência, certo? Então eu Sim. queria começar pelo básico mesmo, começar pelo começo. Queria te perguntar, o que é resiliência? Vamos lá. Primeira coisa, resiliência é uma capacidade humana, tá? Então quer dizer que os animais, em geral, né, fora os humanos, eles não têm essa capacidade, tá? Só que assim, tem muita gente que acaba não utilizando essa capacidade. Agora, o interessante é que essa capacidade,
que a gente fala que é uma habilidade, ela pode ser desenvolvida, né? Então, porque de repente a pessoa fala, mas eu não sou resiliente, e agora? Não, tem saída. A pessoa pode, ao longo do tempo, desenvolver a resiliência, tá? Então, nessa live, eu vou conversar bastante do que é uma pessoa, por exemplo, com alto nível de resiliência, o que é uma pessoa com baixo nível de resiliência, e alguns fatores que a gente chama que você tem ideia de como está a resiliência dessa pessoa, tá? E é um assunto, então, bastante atual, em função de diversas situações, não só nas questões de trabalho, mas também nas questões pessoais que nós enfrentamos todo dia a dia. Tá? E eu diria assim, que a capacidade para você superar as adversidades. Tá? Todo mundo tem alguma adversidade no seu dia a dia. Agora, a grande diferença é como você responde a essa adversidade. Tá? Então, por exemplo, uma palavra que a gente precisa evitar no nosso vocabulário é difícil. Tá? Ah, isso aqui é difícil, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não posso. Tá? Então, a gente vai substituir o difícil por desafio. Então, eu diria para você, Ludmila, que todo dia nós vamos ter uma série de desafios. E a forma que nós vamos resolver, responder esse desafio, é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Tá? Então, um cuidado que eu preciso ter, por exemplo, é na palavra não. Né? A gente acaba utilizando no nosso dia a dia. Ah, eu não posso. Ah, não tenho dinheiro. Não consigo. Não sou capaz. Então, o que eu posso falar para você? Que as pessoas que utilizam muito a palavra não, você associa com baixo nível de resiliência. Que são pessoas que acabam tendo muita dificuldade, quer dizer, não tem aquele jogo de cintura que a gente fala para lidar com essas adversidades, com esses desafios do dia a dia. Né? E eu vou te falar, quer dizer, qualquer pessoa tem problema, que a gente vai chamar, então, como eu falei para você, de desafio, bastou você estar vivo, você tem que se virar. A criança, quando nasce, ela vai chorar quando ela está com fome. Então, se ela não dá esse sinal, as pessoas não vão ver. Então, todo mundo no seu dia a dia tem uma série de desafios. Agora, a diferença é como nós vamos responder a esse desafio. Tá? Entendi. Então, continuando nessa linha, você falou que dá para avaliar, né, o nível de resiliência das pessoas. Então, eu queria saber como que a gente avalia esse nível de resiliência das pessoas. Perfeito. Existe uma escala que foi desenvolvida que ela apresenta 9 fatores, tá? Eu vou deixar aqui na frente de vocês, eu não sei se dá para vocês lerem, mas eu vou comentar cada um desses 9 fatores, tá? Depois, se vocês quiserem dar um print ou me chamar depois, eu mando, mas são 9 itens fundamentais, tá? Primeiro tá ali, ó, autoeficácia, autoeficiência. Primeira coisa, eu preciso encontrar saída no momento de conflito. Tá? Então, as pessoas que conseguem encontrar mais rápido uma saída são muito mais resilientes. Tá? E eu vou pegar assim, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, se você, todo mundo que está assistindo a live agora, pensa nas pessoas que estão e começa a olhar que conseguem, né, ser autoeficazes, autoeficientes, com muito mais facilidades do que outros. Então, aquela pessoa que já responde prontamente, que consegue resolver um determinado desafio, ele é mais resiliente. Tá? Otimismo. Aquela pessoa que sempre está pensando positivo. Né? Ah, mas porque hoje eu acordei cansado, que isso e aquilo. Não, tudo bem, acordei cansado, mas vou tomar um banho, vou tomar um baita de um café da manhã gostoso, vou para academia, vou caminhar e acabou o cansaço. Show cansaço e vamos embora. E tem gente que não, que vai ficar o dia inteiro. Ai, tô com dor aqui, tô com dor ali, tô cansado. Ah, hoje é segunda-feira, eu queria que fosse sexta-feira. Né? Então, aquela pessoa que não sabe aproveitar o dia. Que bom que é segunda-feira, você tem a semana inteira para aproveitar. E que bom que é sexta, que bom que é sábado. Né? Então, isso que eu quero dizer, a gente acaba no nosso dia a dia, no trabalho, na família, observando pessoas com comportamentos totalmente diferentes. Tá? Então, eu falei de 2. Falei do otimismo
E, em primeiro lugar, da autoconfiança. Temperança. Olha lá, manter a cabeça no lugar em situações de estresse. Tá? Como é que eu posso avaliar isso? Basta você estar no trânsito. Se você mora numa grande capital e você começa a olhar, aquela pessoa que sai xingando, aquela pessoa que sai brigando, não é nada resiliente. Né? Agora, vocês vão falar, isso é fácil, Paulo? Não é. Qualquer um, eu também tenho momentos que às vezes a gente não consegue segurar, porque você está cheio de problema, que é nosso desafio. Mas quanto mais você conseguir naquele momento falar, não, vou respirar, vou contar até 10, melhor. Uma que não vai resolver. Né? E uma que a gente sabe que a violência é grande, que muitas vezes essa briga no trânsito pode ficar algo muito pior e que muitas vezes até a sua vida está em perigo numa discussão dessa. Então não vale a pena. Aí me fechou? Tá bom, tchau. Vai embora, pode ir, que eu não estou com pressa, eu vou chegar no mesmo lugar, ou eu vou chegar em outro lugar um pouquinho depois, sem problema nenhum. Né? Então eu já falei de 4 itens. Vamos para o quinto item. Quinto não, desculpa, 4. Empatia. Colocar-se na cabeça, desculpa, colocar no lugar do outro. Né? Só que assim, eu posso colocar no lugar do outro, mas sob a minha ótica. Quando eu falo em empatia, eu tenho que colocar no lugar do outro, mas realmente como a outra pessoa pensa, como a outra pessoa é. Porque senão fica muito fácil. Ah, eu estou no lugar dela, eu estou no lugar dele, mas eu continuo com a minha cabeça. Né? Então, assim, são exercícios que eu vou fazendo no meu dia a dia. E isso vai mudando. E eu costumo dizer que é como se fosse um vírus, mas é um vírus do bem. Por quê? Porque vai contaminando. Se todo mundo numa família, ou se todo mundo no trabalho, começa a prestar atenção nas suas atitudes, aos poucos você vai mudando. E isso vai contaminando e vai criando um outro clima. Né? Um clima o quê? De muito mais resiliência. As pessoas estão muito mais abertas a aprender, abertas a conversar, a dialogar e pensar em discussão no bom sentido, quer dizer, é uma troca de ideia, né? Onde cada um vai expor o seu ponto de vista, tá? Que mais? Competência social, tá? O que é tá aqui, ó? O que é competência social? Aquela pessoa que consegue se articular com as outras pessoas. Isso está cada vez mais difícil, né? Por quê? Porque as pessoas não têm, vamos dizer assim, vontade de falar. Só que como é que eu vou ter competência social se eu não estou me articulando, se eu não estou conversando com a outra pessoa? Né? Então percebam, no trabalho, na família, aquelas pessoas que conseguem conversar, que conseguem trocar ideias com as outras pessoas, são aqueles que todo mundo gosta. Né? São aquelas pessoas que falam, nossa, mas como essa pessoa é legal? Né? Por quê? Porque ela consegue interagir. As pessoas que vão ficando de lado são aquelas pessoas que não têm competência social. Portanto, não têm resiliência. Tá? Vamos lá. Proatividade. É aquela pessoa que está sempre pronta a ajudar. Ah, eu largo o que eu estou fazendo, mas eu vou ajudar aquele meu amigo, aquele meu parente que está precisando. Né? Tem gente que fala, ah, não, depois que eu fizer tudo que eu preciso fazer, eu te ajudo. Né? Aí você fala, o outro vai ter que ficar sentado esperando porque vai demorar um tempão. Né? Então, proatividade é isso. Paro tudo que eu estou fazendo e vou ajudar aquela pessoa. Né? Olha que interessante. São itens que eu estou falando, mas que não é da minha cabeça. Né? Foi feita uma escala, né? Uma escala nacional para avaliar a resiliência. Eu estava falando de flexibilidade mental. Né? Então, sim, busca de saídas criativas, tá? Um dos grandes exemplos, vocês devem conhecer, o maestro João Carlos Martins, tá? Daí vocês vão falar, Paulo, mas por que saída criativa? Por quê? Para quem gosta de música sabe, conhece, ele era um maestro que teve um acidente na mão direita e que impossibilitou ele tocar o piano naquela velocidade que ele tocava. Ele fez fisioterapia, ele criou uma técnica diferente e voltou a tocar. Só que depois do tempo ele desenvolveu uma doença. Teve que parar de novo. Terceira vez, ele foi assaltado. E nesse assalto, a pessoa bateu exatamente na cabeça, na região que está ligada
ao nervo que estava afetado na mão direita. Em resumo, perdeu de novo o movimento. A maioria das pessoas, o que iam fazer? Iam chorar no canto, ou até um extremo, né? Vão cometer um suicídio e acabou. Ele não, ele se reinventou. Né? E como é que ele se reinventou? Ele não poderia mais ser o pianista com aquela velocidade que ele tinha, que era um dos primeiros do mundo. Ele virou maestro. E até hoje, está com, se eu não me engano, 80, 82 anos, regendo orquestra, viajando em todo quanto é lugar e está desenvolvendo, fazendo aquilo que ele mais gosta, que é a música. Tá? Então isso é se reinventar. Já que eu não posso mais tocar piano, eu vou ser um maestro. Né? Mas eu continuo fazendo algo que eu amo, que eu gosto muito, que é a música. Então isso é você ter uma saída criativa. Tá? Uma outra pessoa, né, que é do nosso conhecimento, aquele Fernando Fernandes, o BBB, né, que era um atleta, que era um modelo, que estava assinando um contrato no exterior, sofre um acidente e do dia para a noite a vida dele muda. Quantas pessoas que a gente conhece que numa situação dessa vão fazer o quê? Vão ficar em casa, vendo televisão, chorando pelo canto. Ele não, se reinventou, voltou a competir, né? Para a Olimpíada, ganhou medalha, foi programa na televisão e uma série de coisas. Tá? Isso é se reinventar. E com certeza, das pessoas que estão assistindo a live agora, tem pessoas que se reinventaram numa série de situações, como vocês podem ter amigos, familiares que têm uma história de superação. Isso é ser resiliente. Né? Eu diria, isso é ter um alto nível de resiliência. Eu posso dizer também que a pessoa resiliente é aquela que vive o presente, mas ela está de olho no futuro. Então, o que ela está fazendo hoje é o que vai refletir na vida dela lá no futuro. E o que tem um nível de resiliência muito baixo é aquele que vive no passado. Ah, porque na minha época era assim, porque antigamente era assim, né? A gente não convive algumas pessoas que falam, ah, no meu tempo era tudo diferente, agora está tudo ruim, agora está isso, está aquilo. Depende da forma que a gente está olhando. Né? Agora, se uma pessoa que acha que está tudo ruim, como é que ela vai ter uma ideia criativa? Não vai. Né? E outra, às vezes, onde ela está procurando também não vai. Então, depende para o lado que você está olhando. Que é aquela coisa que a gente fala, eu posso pegar um copo aqui, esse copo estava pela metade. Depende da forma que eu vou encarar. Ah, ele está pela metade, está quase acabando. Ou ele está pela metade, mas ainda tem metade da água que eu posso tomar. Então, cada dia, a diferença que vai ser feita é a forma que você acorda e a forma como você dorme. Tá? Então, eu diria assim, que a pessoa resiliente, ela precisa ter pequenos desafios todos os dias. Porque muitas vezes a pessoa quer ter grande desafio e aí ela não consegue realizar. E aí ela se frustra. E vai, ao invés de melhorar, vai piorando cada vez mais. Então, quando eu falo de ter ideias, de ter propostas criativas, começa pequeno. Começa com um pequeno desafio. Tá? Que pode ser, vou começar a fazer atividade física, vou começar a fazer meu regime, vou começar a fazer algo que eu gosto. Cada um vai descobrir, vai saber o que gosta, mas é importante que você faça, porque isso vai contribuir para a sua resiliência, tá? Então vamos continuar aqui. Solução de problemas, tá? Então aquela pessoa que sempre tem alguma alternativa e tenacidade, habilidade para persistir mesmo diante de situações extremas. Eu gosto de dar um exemplo, não sei se vocês conhecem um pouco da história, né, do Alexandre Costa, o dono da Cacau Show, mas que hoje é um dos melhores chocolates do mundo, né? Isso não sou eu que estou falando, é realmente o que está acontecendo, mas ele começou do nada. Ele tinha um sonho, né? E o que ele tinha? Uma encomenda de ovos de Páscoa numa medida que ninguém fazia na época. E olha como as pessoas não sabem ser criativas. O que ele recebeu? Um monte de não. Não pode, imagine. Por que vai fazer tamanho diferente? Faz aquele tamanho.
Mas era a encomenda que ele tinha. Quer dizer, o cliente precisava daquele tamanho. Ele cruzou o braço? Não, ele foi atrás. E ele conseguiu. Se você olhar a história dele, pesquisar, ele ficou de 2 dias a 3 dias, varou e fez a tal da encomenda com a ajuda de mais uma pessoa. E ele conta que esse dinheiro que ele recebeu foi o primeiro dinheiro que ele investiu na empresa dele. E hoje ele tem até fazenda de cacau. Então ele produz o próprio chocolate dele. Claro, se você perguntar para ele, quando ele tinha 17 anos, tenho certeza que o sonho dele não era desse tamanho que a Cacau Show é hoje. Era um sonho pequeno, mas que ele foi lá e resolveu, que era essa encomenda. Depois dessa encomenda, veio um outro desafio. Ele foi lá e resolveu. Por isso que é importante, quando a gente começa a assumir desafios pequenos para resolver, a gente consegue resolver. E aí você vai bater no peito e falar, ó, consegui. Agora eu vou para um outro desafio, tá? Então eu vou cada vez mais me cobrando e ao mesmo tempo me desafiando e vou respondendo. Então esses 9 itens ou esses 9 fatores, eles são fundamentais, porque você pode fazer uma autoanálise, como você se encontra hoje. E como eu falei, né, Ludmila, no começo, é algo que você pode treinar. Não é algo, não tem jeito, eu sou assim, você a vida inteira. Não, muito pelo contrário. É claro que a pessoa precisa estar aberta a mudar. Por quê? Porque cada vez mais, em todos os lugares que a gente frequenta, é o tipo da habilidade que está sendo cobrada, né? A pessoa ser resiliente. É exatamente isso que eu queria te perguntar agora. Como que a pessoa pode desenvolver resiliência? Aquela pessoa que tem baixa resiliência, como que ela treina para ter uma alta resiliência? 2 coisas: experiência e prática. Então, ela vai ter que passar por algumas situações que pode, num primeiro momento, deixar ela estressada, deixar ela com medo. E a prática vai quebrar, vai, vamos dizer assim, diminuir essa intensidade desse medo, dessa raiva, e aí começa a ser trabalhado. Então, isso que é interessante, né? Então, claro, deu o exemplo do maestro. Com certeza, no momento que ele teve aquela lesão, a primeira coisa que ele pensou foi desistir. Mas vamos dizer assim, é um pensamento que vai embora muito rápido para quem é resiliente. Porque você já começa a encontrar a saída. Né? No caso dele, teve uma lesão, vou procurar um profissional. Então, vou procurar um fisioterapeuta, vou procurar um neurologista, um ortopedista e assim por diante. Então, assim, a cada desafio que nós temos no nosso dia, nós temos que buscar a resposta, buscar a solução. Então, eu já estou treinando a minha resiliência quando eu vou buscar uma solução. Agora, vamos supor que eu chego na casa do meu amigo. Ele tem um problema, eu vou no dia seguinte, eu vou 3 dias depois, está tudo do mesmo jeito. Quer dizer, aí fica difícil, não tem como você trabalhar a resiliência. Você vai trabalhar através das práticas, das experiências vividas no dia a dia. E o primeiro ponto que eu diria é: esquece do passado, né? Eu falo, e é verdade, quem vive no passado ou quem gosta do passado é museu. Nós temos que pensar no dia de hoje, tá aqui, ó, dia 15 de dezembro, e visualizando o futuro, né? Porque aí você realmente vai conseguir desenvolver a resiliência, você vai ser uma pessoa mais leve, com certeza sua pressão arterial, sua frequência cardíaca vai ser muito melhor e você vai viver com mais qualidade, né? Então a gente começa a perceber que no fundo uma coisa está ligada à outra. Então, a pessoa com baixa resiliência é aquela pessoa que vai estar sempre mais doente, vai estar sempre, né? Tô com resfriado, tô com dor daquilo, tô com isso, tô com aquilo. E o problema, às vezes, ele é pequenininho, mas para essa pessoa ele vai tomando um tamanho tão grande que a pessoa que está do lado fala, ó, é assim que resolve. Muito fácil, né? Então, a gente fala também que o problema tem o tamanho que a gente dá para ele. Se você enxergar um problema pequeno, ele é pequeno, você vai resolver. Se você enxergar que o problema é grande, muitas vezes ele não é grande, mas ele vai ficar grande, vai ficar maior cada vez mais e chega um momento que você não consegue resolver, né? Paulo, eu queria dar boas-vindas, que entrou na turma nova, né? Aí eu Bom, legal. foi entrando um pessoal novo aí na live, então sejam todos bem-vindos. Também queria dizer, para quem não segue a Editora Hércules, segue aqui, ó, Editora Hércules, tá?
A gente, lá no nosso perfil, a gente tem um site também, o site da nossa editora. Lá tem todos os livros, todos os autores, todas as informações que vocês quiserem, que são necessárias. Também tem o nosso canal no YouTube, que também é a Editora Hércules. É só procurar lá que vocês vão achar. E sigam o Paulo também, Físio Paulo Vale, tá? Tá tudo aqui, ó. Só clicar aqui nessa setinha, vai estar o perfil da editora, vai estar o perfil do Paulo. Segue a gente, tá bom? Quando vocês seguem, aparece aqui nos comentários aqui pra gente. Aí eu agradeço, tá bom? Seja bem-vinda, Maria Elizabeth, que acabou de entrar aqui na live com a gente. Então, sigam a gente e eu gostaria de agora saber o que é a teoria do bambu. Boa pergunta. A natureza, ela ensina muito pra gente, né? No fundo, só que a gente acaba não muitas vezes olhando, admirando, né? Então pensem, por exemplo, numa árvore muito grande, muito forte. E pensa no bambu. Uma árvore, né, uma planta, uma árvore, sei lá, que a gente olha e fala, nossa, como é fraca, né? Agora, ultimamente, com toda essa mudança climática, a gente está tendo um monte de tempestade, né? Observa uma tempestade. Qual árvore que vai cair? São aquelas grandes. São aquelas árvores que a gente acha que ela é muito forte. Tá? E por que então a teoria do bambu? O que eu quero dizer com tudo isso? O bambu, ele é uma árvore muito fina, tá? Que numa tempestade ele vai se envergar, ele vai quase que encostar o chão, mas ele não quebra. Passou a tempestade, ele volta para o lugar anterior. Então, por isso que na resiliência a gente acaba utilizando muito o bambu como símbolo. Né? Então, assim, vou de novo falar, não é problema. São desafios. Todos nós temos um monte de desafio. Lembra que eu falei que eu posso dar o tamanho que eu quiser para ele. Mesmo que ele chegue, se ele seja grande, vai desanimar, vai ser difícil, mas eu vou conseguir dar a volta por cima. Né? Então, por isso que a gente usa o bambu como símbolo, porque é uma planta que a gente acha que ela é fraca, que ela é frágil, só que numa tempestade ela consegue sobreviver, ela vai envergar, ela vai dobrar, mas ela não vai quebrar. Tá? Então, os orientais usam, né, como símbolo e eles têm muito a nos ensinar. Né? E é isso que está acontecendo. Né? A gente vai conversando, vai vindo na cabeça, mas olha o que aconteceu com o Paulo Gustavo, né, que morreu de Covid. Olha a mãe dele. Perdeu um filho, só que ela continuou. Ela está na televisão, ela está num lugar, ela está no outro. A gente sabe que não é fácil, né? Não imagino, mas para todo mundo que já perdeu um filho. Mas adianta ficar chorando? Não vai voltar. Então, assim, as pessoas que têm resiliência, elas vão passar por situações que são muito graves às vezes, mas elas vão encontrar saída. Por isso que eu falo, com certeza agora todo mundo que está na live está lembrando de um monte de gente. Né? E é importante que vocês lembrem, por quê? Porque cada uma dessas pessoas que vocês estão pensando, elas vão ajudar vocês em alguns pontos. Ah, o meu tio tal, o meu parente, o meu amigo, cada um tem uma parte interessante que vocês vão pegar de exemplo para tentar colocar no seu dia a dia. Né? Porque a gente acaba muitas vezes aprendendo e seguindo exemplo. Então, assim, olhe para o bambu, vejam que ele vai envergar, que ele vai tombar, mas que ele não vai cair. Tá? Então, assim, envergar todos nós vamos, né? Mas cair, que a gente não consegue levantar, é uma opção nossa. Ferramenta, de certa forma, se eu não tenho, eu posso praticar e eu vou conseguir sair dessa. Mas depende principalmente da pessoa. Eu quero melhorar, eu quero estar bem, eu quero ser feliz. Né? É uma opção. Você falou, né, no comecinho da árvore que ela é grande, todo mundo pensa que ela é forte, mas essas árvores que são muito grandes, elas normalmente são muito velhas. E aí por dentro, elas estão podres, elas estão ocas, estão cheias de cupim. É o que acontece aqui em São Paulo, né? Essas Exato. árvores grandes, aqui em São Paulo é cheio de cupim, não sei o que acontece. Todas essas árvores que são grandes, que a gente acha que é, nossa, super forte, nossa, olha essa árvore. Por dentro ela é toda oca, toda podre, ela sabe? E as pessoas também são assim por dentro, né? Porque a gente pensa, nossa, aquela pessoa, olha lá, um grande empresário, mas por dentro, às vezes, ele é muito sofrido.
Às vezes ele tem muito rancor, às vezes tem muita coisa ali dentro que não deixa ser essa resiliência aí do bambu, né? Que você explicou. Então a gente nunca sabe o que está dentro da outra pessoa, né? Então a gente precisa sempre ter essa resiliência, igual também você deu exemplo no trânsito. A gente nunca sabe o que a outra pessoa está passando. Aí se a gente sai brigando com todo mundo, às vezes acabou de morrer a mãe da pessoa, o filho da pessoa, a Exato. pessoa tá no mundo da lua porque, sabe? Aí ela fez uma coisa errada no trânsito, mas ela tá com a mente, sabe? Então, como a gente nunca sabe como a outra pessoa tá por dentro, a gente tem que ter essa empatia, que é um dos termos ali, né? Dos que você mostrou pra gente, para poder ter resiliência. Então, assim, tudo faz sentido. Conforme você vai falando, eu vou vendo que tudo vai fazendo sentido. Queria passar para a próxima pergunta. Vamos lá. Quais são os nove fatores utilizados para avaliar o nível de resiliência? É a folha que você mostrou para gente? Exato, sim. Ah, Que sim. eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem tirar uma foto, né? Sim, você também, eu não sei, lá no seu perfil você fala de resiliência também. Falo, sim. Então você pode também deixar essa foto lá no seu perfil. E aí o Sim, pessoal que for assistindo a live já vai lá no seu perfil e já vai vendo a foto com, tá. com essa para poder entender. Aí você também pode deixar uma legenda explicando certinho. Eu vou E ah, aí eu a pessoa, deixo uma legenda com os 9 fatores. Perfeito. porque daí a pessoa que for assistindo a live depois, ela pode ir lá e aí ela vai lendo. Tá, tá. Porque precisa dos 9 fatores para poder aperfeiçoar sua resiliência. E quem não ter, criar uma resiliência. Exato. Então vamos passar para a próxima pergunta. Quando o indivíduo demonstra um baixo nível de resiliência, você consegue identificar isso Sim. na pessoa? Volto a dizer, começa a falar muito não. Eu não posso, eu não consigo. Ah, eu não tenho idade para isso, eu não tenho dinheiro. Isso é um baixo nível de resiliência. Porque a pessoa, ela é muito negativa e ela acha que nada ela pode. Né? Então, assim, o não é importante? É. Mas quando ele é utilizado, vamos dizer assim, numa quantidade, numa intensidade muito grande, é um sinal que essa pessoa tem uma baixa resiliência. Ou uma pessoa que quer impor sempre a sua vontade, né? Uma pessoa que não consegue, né, que nós falamos, colocar no lugar do outro, uma pessoa que não sabe escutar, né? Que começa uma coisa, para, começa outra coisa, para, não consegue desenvolver uma atividade, né? Agora, é claro, depois existem outras situações, porque tem um transtorno, né, um TDAH, tem outras coisas. Mas a gente está falando de uma forma geral, né? Então, resiliência é baixa resiliência é aquela pessoa que acredita que não consegue fazer as coisas e que também não quer ouvir, não quer dialogar. Portanto, eu posso dizer que depressão é caminhando de mão dada com baixa resiliência, né? E aquela coisa que eu falei, pessoa que vive no passado, né? Porque na minha época era assim, porque hoje não é mais assim. Hoje está tudo mudado, hoje está muito ruim, hoje está aí. Antigamente não tinha tal coisa. Claro que tinha, né? É que muitas vezes a gente não sabia. Hoje a gente vive num mundo globalizado que a notícia ela é tão rápida. Ô Paulo, você estava falando a respeito das pessoas que têm baixo nível de resiliência. Agora eu queria saber, como que a gente identifica aquela pessoa que tem alto nível de resiliência? Assim, só na conversa, só rapidinho, assim, como que a gente. Só conversando com a pessoa, como que a gente vê isso? Você não vê a pessoa reclamar. Se você pedir algo para ela é a primeira. Vamos dizer assim, você está num grupo, você pede alguma coisa, é a primeira pessoa a fazer, né? Não fica, mas vou fazer daqui a pouco, vou isso, não. Então ela está sempre pronta a ajudar. Né? Ela sempre tem uma palavra, algo que vai acrescentar para você. Né? Então são pessoas que chamam a atenção por quê? Porque ela sempre pensa positivo, ela enxerga, tem um objetivo lá no futuro, né? Então é um pensamento totalmente diferente, né?
E eu vou pegar um outro exemplo, né, que eu gosto muito, né, a história da Disney, por exemplo. Ele era para todo mundo um louco, o Walt Disney. Por quê? Porque quando ele foi montar, era no meio do pântano. E ele foi para aquele lugar, as pessoas que trabalhavam com ele falaram: você tá louco. Ele estava lá, ele já estava vendo o parque. Enquanto todo mundo via mato e jacaré, ele já via um parque ali. Né? Então, isso é ser resiliente. A pessoa já está vendo algo que a maioria não está vendo. Né? Então, você começa a observar que são comportamentos totalmente diferentes. Né? De um lado e do outro. Agora, tem pessoas que estão no meio. O que é o problema dessa pessoa que está no meio? Para que lado que ela vai? Então, conforme a vida vai acontecendo, né, vai acontecendo as coisas, ela vai optar, vai fazer uma opção de ir para um lado ou ir para o outro. Né? Uma coisa que eu acho que fica claro para as pessoas que já vão passando por uma certa idade, né, que é o seguinte: nada na nossa vida é para a vida inteira. São prazos, são momentos. E aí você precisa o quê? Aprender a aproveitar aquele período. Né? Então, assim, você trabalha num lugar. Você vai trabalhar 30 anos, hoje é muito difícil. Você trabalha 4, 5. Então, aproveita aquele lugar, aproveita aquele momento, que depois você vai para outro. Né? Ah, mas tem gente que trabalhou a vida inteira no mesmo lugar, tá? Mas chegou uma hora que aposentou, também mudou. Né? Então, a nossa vida, tudo são fases. Tanto é verdade que você nasce, você é um bebê. Depois você vai ser uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso. Então, você vai tendo que se adaptar a essas mudanças. Né? Uma outra pessoa que eu vi essa semana que me chamou a atenção, aquele programa do Bial, não sei se vocês viram, um artista, né, o Otton Bastos, ele tem 90 anos. Você olha, você dá 80, você dá 70 e pouco. Ele continua trabalhando no teatro, com uma vida super ativa. Então, isso é ser resiliente. A pessoa não está chorando, porque eu tenho 90 anos, porque eu tenho problema de dor aqui, dor ali. Não, ele está no teatro, ele está interpretando, ele está levando a arte para as pessoas. Então, assim, são exemplos que a gente vê no nosso dia a dia para ser seguido. Então aí você consegue ver a diferença de um lado e do outro. O grande problema é quem está no meio. Porque ora ele quer ser resiliente, ora ele quer estar tá lá com depressão. Então são essas pessoas que principalmente a gente precisa trabalhar para ajudar a ela sair dessa região que ela está e realmente trabalhar para que ela possa ser resiliente. E com certeza, se ela for resiliente, ela vai ser muito mais feliz, porque a vida vai ser mais leve, ela vai ter prazer em viver. Né? E isso muda totalmente. Né? Então, assim, aquelas pessoas que são vitimistas, que acham que o povo está perseguindo elas, que, nossa, ela é uma pobre coitada, oh meu Deus, a vida judia de mim, eu sou. Então, essas pessoas elas têm um baixo nível de resiliência, né? Com certeza, sim. Então, então assim, eu pelo que eu estou entendendo. Né? Um exemplo de resiliência também, com certeza. A Norma Bloom, um grande exemplo de resiliência. Sim, a Norma Bloom ela é super ativa. Sim, você pode pegar, né, o Gilberto Gil, Caetano Veloso, 80 anos, tá cantando, tá viajando, tá levando a arte, quer dizer, são pessoas que estão vivendo dentro de uma situação que muitos estão dentro de casa reclamando, né? Porque eu tô velho, porque eu tô isso. Tá na cabeça da pessoa, né? A pessoa pode viver com 80, com 90, feliz. É uma escolha que ela vai fazer, né? Qual que é o tipo de flexibilidade que um indivíduo muito resiliente ele pode apresentar? É aquele indivíduo que nada vai ser problema. Né? Por quê? Porque ele enxerga como desafio. E se ele enxerga como desafio, ele vai lá e resolve. Tá? E ele já começa de manhã. Ele levanta da cama, ele já levanta preparado para o dia. Né? E o que eu dou de conselho? Né? Apesar que às vezes fala conselho não é bom, mas planeje o seu dia. A hora que você vai deitar,
Planeja, ó, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Eu gosto muito de escrever ainda, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu coloco algumas coisas que eu tenho que fazer, e ao longo do dia eu faço, eu pego a minha caneta aqui, ó, marca texto e risco. Então você tem aquela sensação, eu fiz, eu resolvi, eu consegui. Então, quanto mais itens você coloca, mais desafios você tem naquele dia. E quanto mais você vai resolvendo, mais satisfação você vai tendo. Aí, o que acontece? Eu vou progredindo a cada dia. Agora, se eu acordo, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu preciso, o que muitas vezes a pessoa faz? Volta a dormir. Fica o dia inteiro dentro de casa, e o dia passa, a vida passa, e a pessoa está ali. Passou pela vida, né? Ela não viveu, ela não aproveitou o que ela poderia aproveitar durante o tempo que ela está aqui vivendo. Então eu diria assim, né, Ludmila, é uma opção. Agora a gente pode ajudar essas pessoas que querem se ajudar. Então essas pessoas que dão esse primeiro passo, a gente tem formas de ajudar a trabalhar essa habilidade que é a resiliência. Então ela pode ser trabalhada, mas em primeiro lugar a pessoa precisa querer, tá? Porque assim, a pessoa que tem uma baixa resiliência, muitas vezes você vai falar para ela, ela fala, ah, mas o meu problema é maior que o seu, porque é diferente. Quer dizer, então ela não consegue enxergar e que outras pessoas também têm desafios, têm problema. Eu dei exemplo que tem gente que perdeu o filho, tem gente que perdeu isso, perdeu aquilo, quer dizer, né? Então sempre tem alguém numa situação pior que a gente. E olha, você olha para ela e fala, nossa, mas ela conseguiu resolver. Se ela conseguiu resolver, por que a gente não consegue resolver? Né? Aí você chega à conclusão que realmente a única coisa que nós não temos controle é sobre a morte. Nós não temos controle. Mas o resto, a gente tem condição de trabalhar, de desenvolver, de aprender. E por isso que a gente está aqui para aprender e ensinar com as pessoas. Mas a pessoa precisa, sem dúvida alguma, estar aberta para poder aprender e para poder ensinar. Né? Eu queria fazer uma pergunta diretamente para você, uma pergunta Sim. pessoal. Eu queria saber se você se considera uma pessoa resiliente. Vamos lá. Eu considero que eu estou passando por processos e evoluindo cada vez mais, tá? E o exemplo, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu comecei a entrar em rede social esse ano, tá? Eu não tinha esse hábito, né? Vocês vão falar, tá, mas eu vou ser sincero, não preciso mentir. A primeira live é essa. Eu nunca fiz uma live, né? Por outro lado, a vida inteira eu estive em sala de aula, dando curso, dando treinamento, mas eu nunca fiz uma live. Já assisti, mas nunca fiz. Só que o que você vai percebendo? O mundo mudou. Quando eu comecei a dar aula, a dar curso, não existia nada disso, não tinha nem celular. Se hoje eu tenho um celular que eu faço um monte de coisa com ele, por que eu também não posso utilizar o celular para fazer a live? Então, eu estou começando a aprender. Então, esse ano, para mim, foi um ano de virada de chave. Por quê? Vários treinamentos que eu ia dar, as pessoas falavam, tá, mas fala o seu Instagram. Você tem postado? Não tinha nada. Eu tenho 3 filhos, um deles que às vezes colocava uma coisa ou outra, tal, mas não tinha nada. Aí o que eu falei e pensei? Eu preciso aprender. Hoje eu estou fazendo um MBA em redes sociais. Para quê? Porque eu preciso saber. Então hoje eu tenho um compromisso que eu estou postando todo dia, 80% eu posto da questão profissional, 20% da questão pessoal. Então, assim, era um assunto que eu não tinha desenvolvido. Só que eu sentia necessidade. Então eu preciso aprender. Então, às vezes, você pode ter resiliência, pode desenvolver algumas habilidades e outras não. Só que você concorda, né, Ludmila? No século que nós estamos vivendo, hoje, rede social é algo indispensável. Né? Não tem como a pessoa não entrar nessa. E um exemplo que eu vou te dar, Ari Fontoura. Né? O que ele posta, ele tem 90 anos, ele está lá fazendo live, postando isso, postando aquilo. Então, são pessoas que começam a nos inspirar e falar, pô, se ele pode, por que eu não posso? Né? Só que assim, eu preciso aprender, eu preciso
vamos dizer assim, estar sujeito a, numa primeira vez, ser tudo novo, tanto que você vê que eu perguntei um monte de coisa antes para você, como é que entra, como é que faz, porque para mim é novidade, né? Mas é claro, depois que você faz a primeira, você vê que não é uma coisa, né, de bicho de sete cabeças. E ainda, caiu, mas volta, cai de novo, volta, sem problema. Então, assim, eu diria para você que tem coisas na minha vida que, com o passar dos anos, as coisas foram mudando. Num primeiro momento eu tive mais resistência. Chegou a hora que eu falei, não, se eu quero continuar no mercado, se eu quero realmente trabalhar, continuar trabalhando com gente, com treinamento como eu gosto, esse recurso eu preciso aprender. E foi aí que eu comecei realmente esse ano, então eu digo assim, foi um divisor de águas. E eu mudei um monte de coisa. Por quê? Eu criei meu site próprio, né, paulovale.com.br. Eu levei meus cursos para a plataforma, são cursos online. Por quê? Porque antigamente eu só dava curso presencial, né, que era a realidade de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Agora, com certeza, tudo isso ia mudar. Mas com a pandemia, esse processo acelerou mais ainda. Né? E hoje não tem. Quem não participar desse mundo online vai ficar cada vez mais para trás. Né? Mas não foi fácil no primeiro momento. Só que eu falei, não, eu vou. Eu vou desafiar, eu vou aprender. Estou dando cabeçada, mas eu acredito que a coisa está indo, está fluindo. Vai demorar um tempo, mas já não estou mais no começo de um ano atrás, quando eu falei, não, vou dar o primeiro passo. O primeiro passo ele é sempre o mais difícil, né? Só que depois você vai, né? Vai dando um outro passo e a coisa vai fluindo. Então eu quero dar as boas-vindas para você no mundo das lives. Eu espero que essa seja a Obrigado, primeira de muitas, né? com Eu não certeza. sabia que era a sua primeira live. É, Não, então seja muito bem-vindo aí às lives. Boa sorte aí também, que você prospere bastante aí no mundo virtual, que a gente falava assim antigamente, né? Que era o mundo virtual. Hoje é realidade. é Hoje a realidade. internet não é mais o futuro. A internet é o presente. Se Tá, você não está na internet, então é porque você está no passado, porque hoje ela é o presente. Então, assim, se você quer vender, você tem que vender na internet. Se você quer comprar, você compra na internet. Se você quer aprender, você aprende na internet. Então tá tá, tudo aqui. O mundo todo tá aqui dentro. E se você não faz parte disso, infelizmente, você tá fazendo parte do passado, se te dizer. Então, é muito bom mesmo tá começando, tá dando esse passo, né? Porque a gente tem que acompanhar mesmo, senão a gente acaba ficando para trás. Então tem que acompanhar mesmo, tudo que você falou tá certinho. É, eu tenho uma última pergunta para fazer para você, para a gente já ir encaminhando para o final. Mas você quer já deixar o seu site? Você quer falar novamente o seu site sim, para as pessoas? tá. Vamos lá. Meu site é www.paulovale com dois L's.com.br. E o meu Instagram é Físio Paulo Vale. Então convido vocês a me seguirem, a adicionarem, que eu todo dia eu estou postando, eu estou colocando alguma coisa nova, tá? E aquilo que eu falei para vocês, é esse ano que foi a minha virada de chave nesse sentido com relação às redes sociais. Né? A Rosa falou aqui, a internet se tornou o gênio da lâmpada, do Aladim. É só você esfregar que seus desejos se realizam. E ela também está agradecendo o professor Paulo. E aproveitando só mais uma coisa, quer dizer, aí o que, que eu fiz? Hoje eu tenho o portal com os cursos, eu transformei tudo aquilo que era presencial, eu estou transformando em online. Que eu já vinha fazendo isso nas universidades, mas agora eu estou fazendo no meu site, quer dizer, tudo esse experiência ao longo dos 30 anos, eu falei, não, agora eu vou transformar e realmente a coisa está acontecendo. Sim, pensa como que a internet ela não é boa para um professor. O Sim, professor, ele tem que ir lá todos os dias e falar a mesma coisa. Passou o outro ano ele vai fazer a mesma coisa, falar todos os dias a mesma coisa. E ele ainda, às vezes, leva desaforo ali cara a cara de um aluno. Agora você vai para a internet, você faz um curso.
pode 1.000 alunos ao mesmo tempo comprar um curso seu. Não cabe 1.000 na mesma sala, a não ser que seja, nossa, um auditório muito bom. Que não é o caso. Não é o caso. É sempre uma sala com 30, 40, 50. Mas aí você vende esse curso para 1.000 alunos que realmente estão muito interessados. Porque às vezes o seu, a sua matéria, ela só está dentro de um cronograma que o aluno ele é obrigado a fazer porque ele está ali na faculdade, porque ele está ali na escola, Tá. e ele nem tem interesse. Quando ele compra, ele tem interesse realmente naquilo que ele quer aprender. Então, você já gravou, você já falou tudo que você tinha para falar. E vai pegar aquilo quem tem interesse real. E você pode dar aula ali, aquela aula gravada, para quantas pessoas você quiser. 1.000, 1 milhão, 10 milhões. A internet, ela acelerou muito a vida do aluno e muito a vida do professor. Facilitou demais, é ótimo. E eu diria também que ela democratizou, porque o custo baixou, né? Da pessoa que está fazendo o curso, ela muitas vezes teria que se deslocar de uma cidade para outra para fazer um curso, ela não tem esse gasto, ela vai fazer no horário livre dela, no final de semana, vou fazer no metrô, no caminho com o ônibus, que eu estou no ônibus. Então, assim, é muito interessante você pensar que existem várias possibilidades que antigamente a gente não tinha, né? Então, é um recurso que a gente não pode realmente deixar de lado e a gente tem que aproveitar porque ele veio para transformar a vida de todo mundo, né? Sim. Agora vamos para a última pergunta, o grande finale. Por que a resiliência é considerada atualmente como a principal competência da primeira metade do século XXI? Exatamente porque as famílias estão muitas vezes poupando os seus filhos, entre aspas, para não frustrar aquela criança. E aí o que está acontecendo? Você está tendo adolescentes que não conseguem resolver a sua vida, você está tendo jovens hoje, adultos com 30, 35 anos, que não sabem o que é da vida, e vai para um lado e vai para o outro, né? Então a resiliência ela é considerada hoje, né, século XXI, como algo fundamental, porque quem tem resiliência tem ferramentas, vamos dizer assim, para ser dono da sua vida, para tomar opções, para tomar as melhores decisões. E, infelizmente, muitas vezes, por culpa dos pais, que muitas vezes querem super proteger, eles acabam, ao invés de ajudar, eles não deixam, né, que ele tenha ferramentas para resolver as coisas, né? Então, cada vez mais é importante que a gente possa trabalhar a resiliência e para isso eu preciso ter desafio. Se a outra pessoa vai lá e faz tudo para mim, eu não estou sendo desafiado. Eu não estou tendo que pensar qual a melhor saída que eu vou tomar, que eu vou fazer, porque tem alguém sempre resolvendo para mim. Tá? Então, por isso que século XXI é uma virada de chave, porque as pessoas precisam dar responsabilidade para as outras pessoas, principalmente na questão no âmbito familiar. Tá? É verdade. Não, você agora falou tudo mesmo. Essa questão assim de muita proteção acaba atrapalhando. O pai e a mãe pensam que está ajudando, mas não está ajudando, está atrapalhando, porque a pessoa ela precisa cometer erros. Ela precisa ter golpes, tropeçar, cair, levantar. Ela precisa ter experiências, né? Para poder saber lidar com as pessoas, poder saber lidar com as situações. E aí acaba que as pessoas não têm experiência. E quando dá de cara, quando vai para o mundo, né, e dá de cara com a situação, não sabe resolver, porque não conseguiu Exato. resolver problemas pequenos ao longo da vida. Então, quando a vida joga um problema grande no colo, não tem capacidade de Não resolver. tem ferramenta, não tem condição de resolver. Exatamente. Então, a experiência de errar, de se machucar, de chorar, de sofrer, aquilo traz essas ferramentas para que a pessoa possa conseguir viver, conseguir lidar, né? Realmente, a live de hoje foi assim muito tudo se conecta, né? Tudo que você foi explicando desde o começo, ela vai se conectando. Tudo faz sentido. E a resiliência é uma pequena parte, né? Porque depois da resiliência, se você trabalhar muitas outras coisas assim, você pode se tornar um ser humano
exemplar, assim, um ser humano acima da média, porque normalmente as pessoas são bem medianas, né? E a resiliência ali é o começo para você se tornar uma pessoa um pouco mais excepcional do que as outras, né? Com certeza. É uma ferramenta importante, como eu falei, que a gente pode desenvolver, que a gente pode realmente trabalhar e ser um ser humano melhor, ser uma pessoa melhor, né? Então, lá no seu Instagram, você está dando dicas a respeito de resiliência, você está explicando a respeito desse assunto, está postando os conteúdos lá, então o pessoal pode ir lá no seu Instagram e, 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 e ter mais informações a respeito disso, né? Lá também na sua bio tem seu site para as pessoas poder ir atrás dos seus cursos, essas Tem, coisas. tem, tem o site, tem meu WhatsApp, que eu deixo ali na bio. Então a pessoa entra em contato, eu vou ter o maior prazer, né, de estar conversando, de estar poder ajudando no que for melhor para que essa pessoa possa dar esse primeiro passo, que ela possa realmente trabalhar um pouco, porque a gente acaba muitas vezes trabalhando, cuidando dos outros e esquece de cuidar da gente, né? Então, eu estou aberto e pronto para poder ajudar as pessoas que estão aqui na live, que precisam. Eu tenho aí formas, ferramentas de poder ajudar. É. Então, Paulo, muito obrigada. Eu te agradeço imensamente por você ter aceitado esse convite, de ter participado dessa entrevista, dessa live, ter aceitado o convite da editora Hércules. A gente fica muito feliz, muito agradecida por você estar aqui, disponibilizando do seu tempo. Eu peço que as pessoas elas sigam aqui a editora Hércules, clica aqui na setinha, tem o Instagram da editora Hércules, tem o Instagram do Paulo Vale também, tá? Então sigam a Editora Hércules. No Instagram da Editora Hércules, na bio, tem o site da Editora Hércules com todos os livros, os autores. E lá no Instagram do Paulo tem o link do site dele, com os cursos, com as informações. Aqui a Rosa tá pedindo, quero mais. Tá falando que quer mais. Então, mais pra frente a gente pode combinar uma outra live. 2024 estamos aí para poder estar junto, né? E eu também, né, Ludmila, gostaria de agradecer a editora Hércules, agradecer a Rosa, agradecer a você, que realmente para mim foi um desafio, né, que eu aceitei e que, como eu falei, para mim falar em público é muito tranquilo, mas se eu fui muito sincero, né, com você, que realmente foi a primeira live que eu fiz, né? E eu gostei, então fico à disposição para a gente estar realizando outras lives ano que vem, com outros assuntos, que possa estar aí contribuindo com a editora e num país que muitas vezes não dá tanto o devido valor para a educação, né? E editora é algo fundamental que a gente precisa fomentar, que a gente precisa realmente estimular, porque é isso que vai transformar as pessoas, né? Então é muito importante o trabalho que vocês fazem, então vocês estão de parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada, Paulo. Muito obrigada a todos que estiveram até agora com a gente, que caíram junto com a gente, que voltaram junto com a gente, caíram de novo e voltaram. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui. É por causa de vocês que a gente está aqui para trazer conhecimento, para trazer conteúdo, para vocês se aproximarem das pessoas, terem mais conhecimento. Então, eu agradeço imensamente a participação de vocês também. Muito obrigada, Paulo. E até o ano que vem. O ano Ah, que vem, então, tem mais live com o Paulo, já que com agora ele certeza, vai ser o gostou. maior. Agora ele gostou, tá pegando o jeito da live Gostei, aí. Então, tá ano que vem tem combinado. mais, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus. Até o ano que Beijão, vem, então. obrigado, hein? Até mais, tchau. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada por tudo. Tchau. tchau.